Vamos abrir a palavra de Deus em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 3. Os irmãos continuem orando pela Fernanda. A Unimed não está liberando algumas peças que são necessárias para a cirurgia, para colocar na coluna dela, e a cirurgia então não está podendo sair. Orem por isso. De vez em quando a Fernanda já tem dado assim momentos de tristeza, de choro, de saudade de casa. Afinal, já vai fazer 4 meses que eles estão lá. Então, só pela graça. Continuam sendo bênção. O hospital todo está sempre lá. Ela virou a querida do hospital. E a família toda, né? Então, eles estão sempre indo lá e dando presentes e roupas para ela vestir, tentando alegrar ela de todas as formas, né? E até agora, com raras exceções, tem conseguido. Então, os irmãos orem para sair essa autorização. A Larissa também não está aqui presente, nem vai poder estar até o nascimento, que nós estamos orando para que se dê no tempo correto, porque ela teve uma dilatação e um movimento que não se pode ter com 6 meses. Então a médica, colocaram uma peça, né, para segurar, e a médica recomendou repouso absoluto, de modo que ela só vai para médico e para fazer exame. E até para subir aqui é complicado. Então, falar nisso, irmãos, até se a Larissa estiver me ouvindo, eu sei que ela é nova, mas tem agora, a irmã Adriana emprestou para a igreja uma cadeira de rodas, está lá embaixo. Então, o irmão que tiver dificuldade, muito idoso, tem uma irmã que eu estou pensando aqui agora, pode vir para a igreja e a gente sobe pela rampa na cadeira de rodas. Tá? Então, isso aí é muito bom também, que a gente possa estar usando essa cadeira aí para os irmãos que não podem subir, que têm dificuldade de subir, poder via o culto também. Amém? Marcos capítulo 3, verso 13 até o 19. E subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele. E nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Simão, a quem pôs o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André e Filipe, e Bartolomeu, e Mateus, e Tomé, e Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, e Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, o que o traiu. Senhor, abençoa a Tua palavra, nós te pedimos, ó Deus. Nesse momento, pedimos também pela Fernanda e pela sua família, que aquela cirurgia seja liberada em nome de Jesus. Pedimos pela Larissa, que o Senhor continue abençoando essa gestação e que ocorra tudo, Senhor, no Teu tempo, no tempo certo, para a glória do Teu nome. E abençoa ela, Senhor, a mente e o coração dela também, nesse período de repouso, Senhor. E abençoa os irmãos, abençoa a igreja, esses obreiros que vão trabalhar nesse ano que vem, abençoa, Deus, abençoa a comissão que trabalhou. Seja, Deus, com os irmãos que estão aqui hoje, te agradeço pela vida deles, e seja com os irmãos que não estão, que o Senhor possa abençoar para que no próximo culto estejam também. Edifica, Senhor, o teu povo.
Em nome de Jesus, ó Deus. E abençoa nesse momento a tua palavra, para a glória do Senhor. Amém. Meus irmãos, esse hábito, esse método de pregar seguidamente, ele tem umas vantagens. Uma delas é que você prega algo que você nunca pregou na sua vida. Eu nunca preguei na minha vida sobre a escolha dos 12. Nunca. E você vai ver que é um momento impressionante. Às vezes o que acontece é que nós lemos a Bíblia e não percebemos a grandiosidade do que nós lemos. Por uma deficiência nossa, nós não conseguimos captar a grandeza de cada passagem que lemos. Essa aqui, então, é extraordinária. Eu não tenho muito tempo, então eu vou tentar aqui sintetizar o máximo que eu posso. Mas, irmãos, em primeiro lugar, nós vemos que Cristo escolheu um grupo. Cristo escolheu um grupo. Veja no verso 13, e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis. Então ele escolheu. Os que ele quis, ele chamou. Ele escolheu um grupo, assim como ele escolheu a mim e como escolheu você. Lá em João 15 ele fala assim para os apóstolos: não foram vocês que escolheram a mim, fui eu que escolhi vocês. E os nomeei para que vão e deem fruto. E isso se aplica a toda a igreja do Senhor. Um dos títulos da igreja do Senhor é Os Escolhidos. Já ouviu isso? Os escolhidos e também os chamados. Muitas e muitas vezes se repete essa palavra. Então Cristo escolheu um grupo. Para quê? Para ter comunhão com Ele. Olha o verso 14. E nomeou 12 para que estivessem com Ele. Para que tivessem um contato especial com Ele. Para que andassem com Ele, vivessem com Ele, comessem com Ele, dormissem com Ele. Aqueles 3 anos, aqui mais ou menos já teria 1 ano e meio. O trabalho mesmo dos apóstolos começa assim, 2 a 1 ano e meio de tempo dos 3 anos que eles viveram com Ele. E Ele chamou para ter comunhão com Ele. Porque sem comunhão com Ele, irmão, não existe poder. Não existe nada, se nós não tivermos comunhão com Cristo. E Ele chamou especialmente esse grupo para pregar. Veja o verso 14. Nomeou 12 para que estivessem com Ele e os mandasse a pregar. Eles seriam pregadores. Cristo foi pregador, os apóstolos pregadores, profetas pregadores. E vários pregadores da história da igreja foram usados para que a igreja fosse avante. A igreja sempre cresceu e seguiu pela força da pregação. Isso é muito importante. Ele os enviou a pregar. É pela pregação que o evangelho do reino seria anunciado. E Cristo escolheu um grupo também para realizar milagres. Realizar milagres. Veja no verso 15. E para que tivessem o poder de curar as enfermidades e expulsar os demônios. Cristo deu um poder especial aos apóstolos e um poder que só Ele próprio, Cristo, tinha. Mateus capítulo 10, verso 8, tem uma palavra muito assim, impressionante. Mateus 10, verso 8. Mas vamos começar no verso 7, olha lá. E indo, pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Quer dizer, vocês vão e preguem. Agora, olha o verso 8. Curem os enfermos, limpem os leprosos, ressuscitem os mortos, expulsem os demônios. Olha o que é isso, irmão. Até mesmo ressuscitar mortos. Eles receberam esse poder.
Esse poder os acompanhou toda a vida deles. Para que esses milagres? Esses milagres tinham a mesma função que tiveram na vida do Senhor Jesus. Os milagres atestavam a divindade de Cristo. E quando ele vai e deixa os apóstolos, os milagres atestavam que os apóstolos eram enviados por Cristo. Eles iam por todo lado e os milagres aconteciam e as pessoas viam. Essa deve ser com certeza a verdade de Deus, senão essas coisas não estariam acontecendo. Então os milagres foram para estabelecer a igreja. E você percebe que no final até mesmo do livro de Atos, mas no final do primeiro século, com a morte de João, o apóstolo, por volta de 95 a 100 depois de Cristo, esses milagres quase desaparecem da cena da igreja. E aí nós vemos um aqui, outro ali, quando algum missionário chegava, até, por exemplo, no século XX mesmo, no XIX, os séculos afora, quando o missionário chegava numa terra para pregar o evangelho pela primeira vez, muitas vezes o Senhor também fazia milagres. Os milagres do Senhor, eles tinham um propósito. Hoje nós não vemos crentes ressuscitando mortos. Nós não vemos. E é raro a gente ver milagres realmente acontecendo. A gente sabe que muitos pregadores anunciam milagres, mas a gente sabe também que muitos desses milagres não são reais, não são verdadeiros. Mas claro que ainda existem milagres verdadeiros, mas eles têm um propósito. Eles acontecem com um propósito. Agora, os apóstolos, eles tiveram realmente um poder único, especialíssimo. Esses pastores, foi muito curioso o Covid. Diz que o Covid desmascarou muita gente. Porque esses pastores brasileiros que vivem dizendo que curam em todos os cultos, quando eles ficaram com Covid, eles se internaram em hospitais ricos para serem tratados com todo o luxo possível e não curaram a si próprios. Então, essa questão de milagre é complicada. Milagre ainda pode existir? Claro que pode. Mas é a regra, é normal. Já viu algum milagre? De verdade, acontecer na tua frente, assim, uma cura. Já viu algum morto ressuscitar? Então, nós vemos que realmente esse poder, o que a igreja sempre viu, é que esse poder, nessa quantidade e com essa autoridade, foi dado para os apóstolos. Eles, então, foram chamados para ter comunhão com Cristo, para pregar, para realizar milagres, e eles seriam, volta lá em Marcos capítulo 3, eles seriam seus apóstolos. No verso 14, diz assim, e nomeou 12, para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Esse verbo mandasse é o mesmo verbo de enviasse. E apóstolo significa enviado. Qual é o significado da palavra apóstolo? Enviado. Cristo os enviou. Então eles seriam seus apóstolos, seus enviados, seus mensageiros e uma espécie de seus representantes oficiais. Eram as pessoas que agiam em nome de Cristo. Isso para estabelecer a igreja, para pôr os alicerces da igreja. Então eles tinham essa importância muito grande. Você se lembra que o apóstolo Paulo, ele ia de igreja em igreja, dando ordens nas igrejas. Por quê? Porque ele era um apóstolo. Ele estabelecia presbíteros, ele repreendia, ele agia com disciplina em todas as igrejas. Os apóstolos, eles tinham autoridade sobre todas as igrejas. Essa autoridade foi dada pelo Senhor. Eles seriam aqueles que falariam e agiriam em nome de Cristo, que o representariam depois que ele subisse. Não tinha plano B. O plano de Cristo era
Vou morrer e ressuscitar, vou subir e os meus apóstolos vão continuar essa obra com o meu poder. Esse era o plano. E o plano tinha que ser cumprido. Ele escolheu um grupo, então. Esse grupo existe hoje? Não. Existe apóstolo hoje? Não. Se você for procurar nas igrejas aqui, daqui para Miguel Couto, você vai encontrar alguns apóstolos, mas não são apóstolos. Os apóstolos verdadeiros e únicos são os apóstolos da Escritura. Por que essas pessoas estão dando nome a si próprias de apóstolos? Só Deus sabe. Existem várias razões possíveis, mas que eu não vou mencionar aqui. Só Deus sabe. O certo é que na Bíblia, fora os apóstolos, existem pastores, bispos e presbíteros, que cumprem a mesma função. Não existe bispo primaz, apóstolo e chefe da igreja. Não, o chefe da igreja é Cristo. E o pastor não é chefe de nada. O pastor, ele apenas tem uma função de guiar, de liderar, mas não de mandar na igreja. Não de ser a autoridade máxima na igreja. Então esse grupo foi escolhido. Quem eram eles? Quem eram eles? Bom, eu não vou aqui falar de um por um, porque o tempo realmente não dá. Mas eu posso te dizer uma coisa. Eles eram homens comuns. Homens comuns. Homens simples. Desconhecidos. Homens sem educação formal. Em Atos 4 fala que quando o apóstolo Pedro falou cheio de ousadia, ele disse, mas esse homem nem sequer ele tem estudo. Como é que ele está falando assim? Ele esteve com Jesus. Não tinham grande inteligência. Não tinham influência política ou religiosa. Você reparou, Jesus escolheu um grupo, nenhum deles era religioso. Nenhum era fariseu, ou escriba, ou saduceu, ou sacerdote, nenhum deles. Eles não tinham parentes importantes. 4 deles eram pescadores, e alguns acham que talvez até fossem 7. Mas pelo menos 4 na Bíblia afirmam que eram pescadores. O que era um pescador naquela época? Um trabalho normal, corriqueiro, comum, nada demais. Tinha um publicano, Mateus. O que era um publicano, gente? Eu já falei aqui várias vezes, né? Era uma pessoa odiada por todos. E o Senhor chamou um publicano. E tinha também um zelote. Está aqui. Simão o Zelote é o 11º a ser mencionado no verso 18. Não se fala nada a respeito dele, a não ser que ele era um zelote. Sabe o que era um zelote? Era uma espécie de xiita judeu. Era um terrorista. O zelote, eles tinham dentro dos zelotes os chamados sicários. Eles andavam com uma pequena adaga na veste. Quando eles viam um soldado romano, se ele desse bobeira, eles matavam o soldado com aquela faca. Qualquer romano que passasse pelo caminho. Esse homem era um zelote. Aí a gente vê um zelote e um publicano num grupo é uma prova extraordinária do poder de Cristo. Porque o zelote odiava o publicano. Porque o zelote defendia Israel, o publicano não queria nem saber de Israel. Já daria morte aí no meio desse grupo. Eram pessoas diferentes, pessoas desconhecidas, não eram importantes. Na verdade, irmãos, eles não eram nada. Eles não eram ninguém. Se Cristo não os houvesse chamado, o nome deles nunca apareceria na história. Seria igual a nós. Pessoas que nasceriam, viveriam, morreriam sem ninguém conhecer, a não ser meia dúzia de pessoas que cruzam com a gente e são nossos familiares. Eles não eram nada, eles não eram ninguém. E tem uma passagem do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 1, 26, que Paulo fala assim, porque vejam, irmãos,
a vocação de vocês, ou o chamado de vocês, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Exatamente. Não havia entre os apóstolos nenhum sábio. Era todo mundo gente comum. Não havia nenhum poderoso. Não havia. Não havia nenhum nobre. Você está entendendo o que o Senhor Jesus fez? E ele passou a noite em oração, lembra? Parece que conversando com o Pai sobre essa escolha dos 12 e intercedendo por eles. Você viu? Cristo chamou 12 Zé Ninguéms. Pessoas completamente incapacitadas para essa obra. Se você ler os evangelhos, vocês vão ver eles fazendo besteira uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra. Eles não entendiam nada, não compreendiam nada. Se fosse segundo o mundo, se Cristo fosse segundo o mundo, ele ia escolher um estadista extraordinário, um político grandioso, um grande filósofo, conhecido, um erudito, um cientista da época. Ele escolheria pessoas valorosas, conhecidas, famosas. Não, 12 homens comuns, que não tinham nada de extraordinário. E é nisso que está a importância dessa passagem, irmãos. É nisso que está a importância desses apóstolos. Por quê? Cristo os escolheu, eles não eram nada, eles não eram ninguém, mas o que eles se tornaram? E aí a gente fica de queixo caído. O que eles se tornaram? Até o fim dos evangelhos, você vê 12 homens confusos, incertos, inseguros. Quando Jesus foi preso, eles fugiram, se esconderam. Judas o traiu, Pedro o negou, e o restante fugiu. Mas depois da ressurreição de Cristo, e especialmente depois da descida do Espírito Santo, você vê aqueles ratinhos se transformando em leões. Em quem os apóstolos se tornaram? Líderes exemplares. Paulo, falando sobre eles no capítulo 3 de Efésios, verso 5, os chama de santos apóstolos. O que eles se tornaram? Base da igreja. Paulo escreve em Efésios 2:20, edificados sobre o fundamento dos apóstolos. Fundamento, irmão, alicerce. Aí quem conhece bem a Bíblia vai dizer assim, peraí, tem alguma contradição aí, porque 1 Coríntios 3, se eu não me engano, verso 8, Paulo fala que não podemos estabelecer outro fundamento senão Jesus Cristo. Paulo está certo nas duas. O único fundamento é Jesus Cristo. Por isso que os apóstolos são fundamento, porque eles estão ligados a Cristo e são os representantes de Cristo. Então, o fundamento dos apóstolos é o fundamento de Cristo. Não tem nada mais importante numa casa, irmão, do que alicerce, a base. E os apóstolos seriam essa base, esse alicerce. O que os apóstolos se tornaram? Missionários. Lembra que eles ouviram? Ide por todo o mundo, pregai, fazei discípulos, preguem o evangelho, pois eles fizeram isso, pregaram pelo mundo. Quando você vê a lista de países que esses homens visitaram, e eles foram tão usados, porque aquela história, né? Os milagres que eram operados ficavam na história. Existem tradições hoje de cada país que os apóstolos chegaram a visitar. Lá fundaram igrejas, existe lugar onde eles pregaram pela primeira vez, onde eles morreram. A tradição traz isso de uma forma bem forte. Eles pregaram pelo mundo, milhares se converteram. Se a gente coloca o 13º apóstolo, Paulo, né?
esse número se multiplica ainda mais, porque Paulo foi o apóstolo mais bem-sucedido em termos de fundação de igrejas, de obra missionária, de teologia e de salvação. Foi o apóstolo Paulo. Mas os 12 trabalharam pelo mundo afora, até na Índia. Tomé, por exemplo, o incrédulo Tomé, foi pregador na Índia. Era bastante distante para eles naquela época, bem remoto. Então, meus irmãos, eles foram destemidos, se tornaram destemidos, se tornaram corajosos. Nenhum deles voltou atrás, irmãos. Nenhum deles desistiu. Nenhum deles se desviou. Eles foram corajosos. Claro, sem contar Judas. Judas não era apóstolo de verdade. Judas era filho da perdição. Eles se tornaram corajosos e foram martirizados por sua pregação. A tradição, a gente fala, né, irmão? Tradição não tem a mesma autoridade do que a Bíblia. Mas existem, assim, boas evidências, porque são tradições muito fortes. A tradição conta que, ou a história que foi contada na época, conta que todos os apóstolos foram martirizados, exceto um. Curiosamente, o único que não foi martirizado foi o único que estava ao pé da cruz. Quem era? João. João teria morrido de velhice, depois de 95 anos de idade, pouco depois de ter escrito Apocalipse, 1ª, 2ª e 3ª João. Ele foi preso na ilha de Patmos, mas a tradição diz que ele nunca foi executado. Agora, todos os outros foram martirizados de maneiras horríveis por pregarem o evangelho corajosamente. O primeiro, vocês se lembram, está em Atos 12, foi Tiago, irmão de João. Foi o primeiro que Herodes matou a espada. Depois seguiu. O primeiro mártir da história da igreja foi Estevão, o diácono. Depois Tiago, e se seguiu uma linhagem aí de mártires que, deixa eu falar uma coisa para vocês, nunca foi extinta. Desde o 1º século até o século 21, até hoje, existem mártires na igreja. Essa semana, hoje, com certeza está morrendo algum cristão. Na Ásia, na África, nos países muçulmanos. Até os hindus, em Nepal, na Índia, estão matando. Os chineses prendem, torturam, destroem igrejas. O martírio faz parte da igreja. O livro de Apocalipse foi escrito para nos chamar ao martírio. A palavra martírio em grego significa testemunho. Todos nós somos testemunhas. E por esse testemunho, muitas vezes os cristãos morrem. A gente acha que a nossa vida está difícil, né? Tem irmãos nossos que estão presos agora. Estão sendo torturados e mortos. O que eles se tornaram, irmãos? Autores inspirados por Deus. Autores da Bíblia. O Novo Testamento foi produzido por eles ou seus associados. Mateus foi escrito por Mateus. Marcos foi escrito por Marcos, aprendiz de Pedro. Lucas era amigo e companheiro de Paulo, o apóstolo. Escreveu Lucas. João era o próprio apóstolo João. Atos, Lucas de novo. E aí vem as cartas do apóstolo Paulo. Então, quando a igreja pesquisou os livros para formar o cânon da Escritura, uma das regras era, foi um apóstolo que escreveu? Ou foi alguém relacionado a eles? Era um dos critérios. Os apóstolos, irmãos, eles receberam inspiração divina, igual os profetas. Autores inspirados. A igreja, irmãos, é baseada em seus ensinos. Qual foi a primeira atividade da igreja quando ela surgiu lá em Jerusalém no dia de Pentecostes? Vocês se lembram?
e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos em pessoa, Pedro, Tiago, João, todos os outros 9, porque depois escolheram um para o lugar de Judas, eles pegaram o grupo de convertidos e começaram a ensinar, e a igreja ficava ali aprendendo a doutrina dos apóstolos, a doutrina do Novo Testamento hoje. Irmãos, o Pedro escreve na sua segunda carta, capítulo 3, verso 2, o seguinte, olha só: para que se lembrem das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, Velho Testamento, pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador, Evangelhos, mediante os seus apóstolos. Novo Testamento. Você viu que Pedro comparou os profetas com os apóstolos? Nós temos que lembrar das palavras dos profetas e dos mandamentos dos apóstolos. Velho Testamento, Novo Testamento. Os apóstolos tiveram a mesma autoridade e inspiração dos profetas. Uma autoridade, uma inspiração infalível. Veja bem, não estamos dizendo que eles eram infalíveis. Às vezes eles tomavam certas decisões erradas. O que acontece era o seguinte: quando eles escreveram a Bíblia, eles estavam ali naquele momento infalíveis, que a mensagem de Deus não erra. Então, mesmo esses homens que eram pecadores como nós, ao escrever, ao pregar e depois incluir essa mensagem na Bíblia, é infalível. A inspirada palavra de Deus. Irmãos, os nomes desses Zés ninguém, eles foram eternizados. Eternizados. Você quer que eu te mostre uma maneira que o nome dos apóstolos foi eternizado? Apocalipse 21, 14 diz assim: e o muro da cidade, falando da Nova Jerusalém, o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Percebeu isso? A cidade baseada em 12 alicerces, cada alicerce o nome de um apóstolo. Que coisa, irmão. João, que recebeu essa revelação, escreveu isso, está passando para nós a importância dos apóstolos. Por que tanta importância? Porque receberam a autoridade de Cristo, a inspiração de Cristo. Eles representavam Cristo. Fabuloso. Seus escritos foram eternizados. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Nunca houve na história um grupo tão poderoso que influenciasse tanto a humanidade. Jesus falou assim: se vocês crerem, farão obras maiores do que essas, do que as que eu tenho feito. E fizeram. Quando Cristo esteve na terra, vamos dizer que ele teve um alcance assim. Com os apóstolos, o alcance foi assim. Mas claro, Cristo estava trabalhando neles. Não eram os apóstolos somente. Era Cristo neles. Mas, irmão, nunca houve pode procurar na história toda, nunca houve um grupo tão poderoso que influenciasse tanto a humanidade. Aqueles homens desconhecidos. Nunca houve caso igual em que pessoas tão pequenas se tornassem tão grandes. Pedro, Tiago, João e André estavam lá nos seus barcos pescando. Quando Jesus disse: segue-me, farei de vocês pescadores de homens. Eles nunca imaginariam que eles que eram desconhecidos, não eram nada, se tornariam essas lendas vivas. Enquanto a Bíblia durar, e ela vai durar para sempre, o nome deles será mencionado também. Toda vez que você abre o livro de Mateus, você vê, Mateus, aquele homem que era publicano. E por aí vai.
E o interessante é que os evangelhos, eles não têm o autor, porque eram homens humildes. Eles não falavam assim, eu, Mateus, estou escrevendo agora. Não. Essas autorias são de apoio daqueles que viveram naquela época e escreveram e disseram, quem escreveu o evangelho de Mateus foi Mateus. Eles atestaram, e essa evidência é muito forte, de modo que nem se discute mais isso. Bom, nós vimos que ele escolheu um grupo, era um grupo de gente insignificante e incompetente. O que eles se tornaram? Incrivelmente bem-sucedidos, homens extraordinários. Aí fica a pergunta, e por isso que eu disse que essa mensagem é importante. Quem fez isso? Quem fez isso? Ou você acredita que aqueles 12 homens tinham capacidade de transtornar o mundo, como os inimigos diziam? Tinham a capacidade de encher o mundo dessa boa nova, mudar a história do mundo. Porque eu volto a dizer, o testemunho de Cristo foi de um alcance pequeno, mas através dos apóstolos, o mundo foi alcançado. Falando geograficamente, Cristo trabalhou praticamente ali na Palestina. Os apóstolos foram pelo mundo. Quem fez isso? Jesus disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem escolheu aqueles homens? Quem chamou eles? Quem os transformou? Quem os capacitou? Quem os fortaleceu? Quem os usou? Quem realizou esse evento único na história? Quem fez esta obra tão grande que permanece até hoje? Até hoje, irmão. E permanecerá para sempre. Quem é esse que conseguiu fazer essa obra extraordinária na vida de 12 homens praticamente inúteis? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus. E não esquecendo que um dos meios foi enviar o Espírito Santo. O Pai e o Filho enviaram o Espírito Santo. E quando eles foram cheios do Espírito Santo, Cristo os usou de uma maneira impressionante. Qual foi o pregador, irmão, na história, que pregou uma mensagem e 3.000 se converteram? Qual foi o pregador? Exceto Pedro. E na segunda mensagem, a mensagem de estreia, tá, irmão? A mensagem de estreia, imagina aí, você vai pregar pela primeira vez na tua vida, 3.000. Aí você, tá bom, isso foi um golpe de sorte e tal, vou pregar o segundo sermão, 5.000. Em semanas a igreja já tinha 8.000 membros. Quem fez isso? Aquele que disse que edificaria a sua igreja. Ele é tão poderoso que ele morre, ressuscita, sobe, e lá de cima, ele comanda a sua igreja. A igreja ainda não acabou, irmão, por causa de Cristo. Porque o edificador dela é ele, não eu. Se fosse eu, já estava tudo acabado. Não tinha igreja em toda a terra. Irmão, a gente fez mais uma vez a escolha por obreiros. Cristo não depende das habilidades e do potencial humano. Se ele dependesse, ele estaria em problemas. Ele não depende disso. Ele pode fazer de qualquer um o que ele quiser. Reparou isso? Ele pode fazer de qualquer um o que ele quiser. Conta-se a história de Moody, o grande evangelista do século XIX, que ele passou certa vez e ouviu 2 crentes falando, conversando. Os crentes conversavam assim: o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer através de um homem. Claro que já tinha visto através dos apóstolos e de muitos outros. Mas o homem colocou esse argumento naquele momento, né? O mundo não viu o que Deus pode fazer através de um homem. Moody estava passando e falou: opa, eu quero ser esse homem. E começou a buscar a Deus.
Ele era pregador. Duas senhoras idosas chegaram para ele, falaram no final, na saída da igreja, falaram assim: nós estamos orando pelo senhor. Isso deixa a pessoa quebrada, né? Mas por quê? Elas estão orando por mim? Mas qual é o meu problema? O que está acontecendo? Nós estamos orando pelo senhor. Certa vez em Nova York, ele estava andando, acho que era pela Quinta Avenida, antes de ser o que é hoje. Ele estava andando durante o dia. Daqui a pouco ele sentiu Deus descendo sobre ele de uma forma tão poderosa. Ele era gordo, ele era grande, pesado. Daquela estrutura toda que ele tinha, ele falou assim: Senhor, retira a tua mão, senão eu vou cair estatelado aqui na calçada. E ele teve essa experiência, e a partir dali ele começou a pregar. Ele dizia os mesmos sermões, e ele começou a pregar. Cada vez que ele pregava, centenas se convertiam. Diz a história, a gente não sabe, não tem como medir essas coisas, mas por alto, assim, o pessoal avaliou que mais ou menos ele teria alcançado 1 milhão de almas para Cristo. Só Deus sabe isso. Mas esse número ficou guardado. 1 milhão de almas. Tudo porque ele acreditou que poderia ser aquela pessoa. E essa pessoa pode ser você. Pode ser eu. Ele pode fazer de qualquer um que ele quiser. Os apóstolos não tinham nada de especial. Ele é poderoso para realizar e concluir qualquer plano que ele estabelecer. O que ele estabelecer vai acontecer. Se ele te chamar, você vai... Você viu Jonas? Durante anos eu me achava um Jonas, porque eu passei 8 anos dizendo para Deus: não, não dá, não posso, não consigo, não, não, não. E teve uma hora que eu comecei a ter uma enfermidade, e eu falei: ô Senhor, já sei, tá bom, eu vou. E a enfermidade saiu na hora, assim, acabou. Não seja Jonas. Se o Senhor está te chamando para qualquer trabalho que for, vem trabalhar, porque é para o Senhor. Quem é você? Cristo pode te usar. Confie nele, irmão. Afinal, nós vamos comemorar quinta-feira, né? Que ele nasceu para nos salvar. Diante dessa história, irmão, eu não vejo uma coisa que possa nos encorajar mais. 12 homens comuns, simples, se transformaram na base da igreja no século I e até hoje. Até hoje nós estudamos as doutrinas dos apóstolos, porque não é a doutrina dos apóstolos, é a doutrina de Cristo entregue para os apóstolos. Que você possa ser uma bênção, irmão, que você possa, como disse William Carey, esperar grandes coisas de Deus e fazer grandes coisas para Deus. Pai, nós te adoramos, nós te celebramos, Senhor, por seu grande poder, seu grande amor. O Senhor é o Deus do impossível. O Senhor faz coisas que ninguém consegue compreender. O Senhor tira pessoas da lama, do lodo, do luto, e ergue como príncipes no meio do seu povo. Obrigado, Deus, porque o Senhor já salvou nossas almas. Agora, Senhor, usa-nos, ó Deus, para glorificar o teu nome, para reconhecermos e agradecermos pela obra que fizeste em nossa vida, para que outros sejam salvos, para que o teu nome seja exaltado. Usa-nos, ó Deus, usa-nos. Inflama o nosso coração com teu Espírito, Senhor. E aquele zelo apostólico esteja sobre nós. Aquele desejo de pregar Cristo, mesmo custando a nossa própria vida.
seja derramado sobre nós. Que o teu Espírito, Senhor, venha e nos encha. E encha esse lugar. E enche os visitantes que chegarem. Senhor, nós nos entristecemos ao ver tão poucas pessoas na igreja. Quantos irmãos faltando, quantos irmãos frios. Senhor, tu tens poder, tu podes fazer, tem misericórdia e perdoa-nos, e enche essa casa de oração, de vidas, de almas, perdidas para encontrar o Senhor, de crentes salvos pelo teu sangue. Glorifica o teu nome, ó Deus. Alegra o nosso coração, vendo a tua manifestação. Em nome de Cristo Jesus. Amém.